Olá, eu sou o pastor Rodrigo Folles e você já sabe, no contexto do grande conflito, o estudo bíblico é uma das principais ferramentas onde a verdade confronta, convence e transforma. Então a pergunta é: como conduzir estudos bíblicos que não fiquem apenas no mero conhecimento, mas que levem à decisão real e transformação de vida? Para isso, recebemos hoje alguém especial que vive isso na prática. Pastor, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresenta para o nosso público, conta um pouquinho quem você é, qual a sua experiência, onde você trabalha atualmente. Pastor, é um prazer estar aqui, especialmente para falar desse tema tão importante, né? Estudos bíblicos, né? É a minha vida, tá certo? Eu sou o pastor Antônio Gonçalves, eu trabalho hoje na APV, ou seja, Associação Paulista do Vale, né, que fica ali, cuida desde Guarulhos até a divisa com o Rio de Janeiro, aquela área lá, toda, né? Nós temos lá 50 distritos, né? Cada distrito tem cerca de 7 congregações, né? Então temos lá 50 pastores, um em cada distrito. Então estamos trabalhando naquela região. Eu trabalhei 10 anos da minha vida só no estudo bíblico, dia e noite, né? Só fazia isso. Na verdade, desde que eu entrei para a igreja, eu dou estudo bíblico. E hoje, nas minhas conferências públicas, o que eu faço? Estudos bíblicos também, né? Então é um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante, né? Eu digo que é um ingrediente importantíssimo. Eu digo que é um ingrediente porque não é tudo, né? Interessante. Quero conversar com O pastor Antônio, ele é evangelista de Sim. carreira, mas ele trabalhou quantos anos na obra bíblica? 10 anos. 10 anos anos. dando estudo Então, bíblico. se tem alguém que tem Que sabe. PhD em Estudo bíblico, está aqui na nossa frente hoje. Então, produção, por favor, roda a vinheta. Pastor, queria começar te perguntando por que tantos estudos bíblicos começam, mas não chegam a uma decisão? O estudo bíblico é como receita de bolo. Você dá para 10 pessoas diferentes, sai 10 bolos diferentes. Entende? Tudo bom. Então, escuta, o estudo bíblico ele tem que ter começo, meio e fim bem definidos. Muitas vezes a pessoa peca na explicação e na aplicação. Mas tem também a didática, que é de suma importância. Entende? Então tem que ter começo, meio e fim bem definidos. E o estudo bíblico, ele tem que ter introdução bem feita, tem que ter um conteúdo bem agressivo, eu vou explicar já o que é esse agressivo, e a conclusão e o apelo, né, que tem que ser feito quando você se certifica que a pessoa entendeu e assimilou a palavra. Então você acha que as pessoas pecam tanto aí pela falta de didatismo, ou seja, eu não sei explicar direito, aí a pessoa não entende nada? Posso dar um exemplo? Pode, eu gostaria. As pessoas pegam o estudo bíblico, leem a pergunta, vai lá com a pessoa, lê a resposta e passa para outra pergunta. Nem perguntou se a pessoa entendeu, se compreendeu. Não, dá um trabalho tremendo para o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo que se vira lá, né? Não é assim. Então, veja, por exemplo, você leu a pergunta, você tem que ler a resposta, explicar... Por que aquela ali é a resposta daquela pergunta? Explicar o texto e evidenciar a resposta. De tal forma que se você perguntar para a pessoa, ela consiga responder imediatamente. Há estudos bíblicos também que eles são feitos mais como uma transmissão de conhecimento, não é? Então... E não como um processo de... Ou seja, Olha, a pessoa aprende, concorda, entende, mas não... Você tocou num Mas não ponto transforma, assim, né? Você tocou num ponto assim fundamental, pastor. Porque assim, o estudo bíblico não é meramente para informar, entende? Não é uma curiosidade acadêmica. Para transformar. É para arrancar a pessoa de onde ela está. Então, eu vou repetir isso aqui, ó. O estudo bíblico não é meramente para informar, é para arrancar de onde ela está. Se o seu estudo não fizer a diferença na vida da pessoa, não valeu nada. Então, o seu estudo tem que ser de tal forma que, a partir daquele estudo, a pessoa nunca mais seja a mesma. Amém. Que ela possa mudar de rumo. Se você deu estudo para ela e não mudou a vida dela, não valeu nada o estudo bíblico. Quem está errado, com certeza, é você, porque a palavra de Deus, ela transforma as pessoas. Sim. E se a pessoa que você está estudando não foi transformada, tem um problema aí sério. Exatamente. Então, o estudo tem que ser de tal forma que a pessoa, a partir dali, seja outra pessoa. E veja, se você der um estudo bíblico, né, bem dado, e eu digo bem dado, e posso explicar isso aí, que eu chamo assim, um estudo bíblico agressivo, mas não agredir a pessoa. Quando você, com sabedoria, agride o sistema, a pessoa se sente abraçada.
Não é a pessoa, não É é... a Você pessoa. vai falar mal do pecado, mas abraçar o pecador, né? Alguns momentos aqui eu estava tentando lembrar o nome de um pesquisador que, no mundo evangélico, ele tem uma tese, ele fez uma pesquisa em 3 grupos específicos, diferentes da igreja, né? Uns que recebem o estudo bíblico e nunca decide. Outros que recebem, batizam e saem, abandonam a fé. E outros que recebem, batizam e ficam. Então, 3 grupos. Ele fez uma tese PhD nesse 3 tema aqui. grupos bem diferentes entre si, né? Pelas O características. primeiro grupo, os que recebem os estudos, mas não decide, é porque ele viu o instrutor só como um professor. A pessoa só se preocupou na transmissão de conhecimento. A pessoa, é o que ele falou, né? Leu a pergunta, respondeu a pergunta. Então, não houve nenhum relacionamento com a pessoa aqui. A segunda grupo é os que receberam o estudo, batizaram e largaram. Então, aí agora houve manipulação no estudo bíblico. Ok. Né? Ele viu o instrutor mais como Alguém como que se fez fosse um cara- apelo, alguém que como fez... se fosse um especialista em marketing, um cara que decorou técnicas de apelo e que ele levou a pessoa e não. Agora, o terceiro grupo, os que receberam o estudo e permaneceram, é porque houve um relacionamento de amizade antes. Pastor Vilela, o que ganha almas é o amor. Exato. Então, a amizade é um ponto. O amor. Escuta bem, o que ganha almas é o amor. O estudo bíblico é um ingrediente importantíssimo, sem dúvida. Mas se você der o estudo bíblico sem amor, Não demonstrar interesse na pessoa. não faz sentido. Entende? O estudo bíblico só faz sentido e alcança o objetivo se você tiver amor pela pessoa. E quando você tem amor pela pessoa, você vai além do estudo. O estudo, inclusive, é uma demonstração do meu amor por ela, né? Sim. Mas ele não é o final do meu amor por ela, né? Não Eu é. faço a mais. Eu posso falar aqui até eu conheço 2 lados da moeda. Quando eu me batizei na igreja adventista, eu comecei a dar estudo bíblico. Eu dava muito estudo bíblico. E batizar pessoas, levar pessoas aos pés de Cristo e ao batismo. Só que depois que eu fui trabalhar só dando estudo bíblico dia e noite, aí era outra história, eu descobri que eu fazia errado. Olha, o que você fazia errado? O que eu fazia errado? Eu dava estudo para provar para a pessoa que ela estava errada. Ou seja, você está atacando a pessoa, né? Você O quer estudo bíblico mostrar... não é para provar para a pessoa que ela está errada. Que ela está errada, você já sabe. O estudo é para arrancar de onde ela está. Aí você começa Você a quer mudar. transformar aquela pessoa. Por exemplo, você dá o estudo bíblico para provar para a pessoa que ela está errada, então isso não ganha almas. Então, Quando você, então, dá o estudo bíblico para mostrar o amor de Deus por ela e Cristo no centro de cada estudo, entende? Aí faz diferença. Entende? Faz diferença. pastor Antônio, você concluiu seu programa de doutorado, né? A última vez você estava Sim, concluindo. na verdade, eu não concluí a tese ali porque minha esposa ficou doente na Você ocasião. está fazendo doutorado aí. Sim, mas fiz tudo que ia fazer, só faltou isso aí. Então, veja, o erro, que nós estamos falando aqui de erros, né? O erro costuma ser no conteúdo do estudo, na forma de conduzir ou na falta de intencionalidade para Nas decisão. 3 coisas, Abidão. As 3 coisas estão três levando a coisas. seu erro. Nas 3 coisas. Entende? Porque o estudo bíblico, ele tem que ser conduzido de maneira crescente, né? Lógica e crescente. Como eu disse, tem que ter começo, meio e fim bem definidos. E tem uma linha mestre, que é o tema. Então, ao você dar o estudo bíblico, você lê o texto bíblico, você não pode devagar, senão você perde o fio da meada. Então, Você começa a falar de tudo e não fala de nada, De você não nada. conclui ali, né? então Senão vira conversa, vira aula, mas não vira decisão. Né? não é? Não, a aula também não vira aula, vira só bate-papo. Então o tema é esse, né? Então essa é a linha mestre, que é o tema, o fio de ouro. Então todos os textos têm que se ajustar àquele tema ali, né? Porque a gente sabe que o texto às vezes dá margem para você pensar para cá e para cá. E muitas vezes a pessoa que está recebendo estudo, ela tem muitas dúvidas, mas a gente tem que ter falado assim, ó, hoje eu não vou responder essa dúvida não, é essa aqui. Né? A E gente ela faz tem os que ter- comentários dela, ela vai lá, mas você tem que puxar ela para cá, pro fio de ouro. Entende? Com sabedoria. Sim, sim. Né? Anotar muitas vezes, olha, essa questão aqui a gente vai discutindo daqui 2, 3 estudos. Hoje a gente precisa voltar pro fio de ouro. Pastor, você tocou num ponto interessante também, sabe por quê? No mundo do estudo bíblico é o seguinte, nem sempre quando a pessoa pergunta, está preparada para receber a resposta. Interessante. E muitas vezes você perde a pessoa porque você respondeu uma pergunta que ela fez, fora do estudo bíblico, entende? Dentro do momento da revelação, ela não estava preparada ainda, ela precisava de outros conteúdos para poder entender aquele. Para chegar naquele. Interessante. E muitas vezes a pergunta da pessoa, como ela não tem estrutura para isso,
é como se ela estivesse armada. Você respondeu, pronto. Aí ela fecha assim, não, eu sabia que ele queria falar essas... É. Aí ela já não quer mais. Você perde a pessoa, né? Em vez de ajudá-la. Então, a sequência do conteúdo é importante. Ela Sim. Tem que começar sempre com a Bíblia. Certo. Não pode pular essa etapa. A gente pensa que o mundo evangélico crê na Bíblia. Assim. Na verdade, eles carregam a Bíblia. A autoridade é o pastor. Então, esse é o problema. Essa frase foi impactante Por e é exemplo, verdadeira. a Bíblia fala assim, é sábado. Ele está vendo que é sábado. Mas o pastor fala assim, irmãos, é domingo, porque Cristo está no domingo. Pronto, acabou. Acreditei no pastor, não a Bíblia- acreditei no texto. Sim, Então, o primeiro estudo é, você acredita no texto ou em homens? exato. Você tem que levar a pessoa no meio do bíblico a acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E tem que acreditar que ela está acima do pastor, do padre, do pai de santo, enfim, do líder religioso. Do Papa, quem quer que Do seja. Papa, ele tem que ter que a autoridade está aqui. Entende? Porque se ele não tiver essa confiança plena de que a Bíblia está acima do padre, do pastor, do pai de santo, do papa, vai ter dificuldade nos demais estudos bíblicos, especialmente nas doutrinas distintivas. Certo. Entende? Vai até entender que o texto está escrito isso, mas ele vai, por que eu preciso acreditar? Entendeu? É relativo, então já não vai. Então, por isso que quando eu estava como obreiro bíblico, dando estudo dia e noite, assim, a nossa discussão entre nós, obreiros bíblicos, era a seguinte: como que a gente faz para ganhar a pessoa mais rápido a Cristo? Para ele entender mais rápido. A gente tem que dar 28 estudos bíblicos para poder batizar a pessoa, que a gente ficava ali meditando o que fazer, né? Então, foi aí que a gente desenvolveu a técnica que eu falei do estudo agressivo. Então, normalmente, eu dou 3 estudos bíblicos só sobre a Bíblia. 3 estudos vindos Os 3 primeiros, só sobre a Bíblia. Interessante. Então, o primeiro é a origem e o propósito da Bíblia. E esse já é picante, do meio para frente. O segundo é a autenticidade da Bíblia. E o terceiro é por que tantas religiões como a sua Bíblia. Se a pessoa passar por esses 3 aqui, ó, Tá pronta para qualquer outro. Tá pronta para aceitar o texto bíblico. se ela passar por esses 3 aqui, ela não desiste mais do estudo. Se ela não for sincera, ela não passa esses 3 aqui. Interessante. Da maneira como é aplicada. Aham. Entende? E é pena que a gente não pode aqui dar exemplos aqui, porque nós não temos tempo para isso, para pegar um estudo aqui e fazer isso na prática, entende? Ó, mas tá aí uma ideia para uma série especial aqui da gente fazer isso. Mas veja, por quê? Porque, note bem, a gente vai dar um estudo sobre a origem e propósito da Bíblia, por exemplo. Então, quando eu digo que tem que ser agressivo e não agredir a pessoa, mas o sistema, vou dar um exemplo aqui, posso? Pode, por favor. Então, veja bem, depois que eu expliquei para a pessoa como surgiu a Bíblia, como ela chegou até nós, aí eu pergunto assim, qual é o maior objetivo da Bíblia? É ganhar dinheiro? É falar mal das pessoas? Por que será que Deus deixou a Bíblia para nós? Vamos ver. Aí então João 5,39. Aí você abre lá João 5,39 e mostra o fundamento. Por que Deus deixou a Bíblia para nós? Examinai as Escrituras, porque julgais tem nela a vida eterna, Isso. elas testificam de mim. E aqui não está mandando examinar, como a gente muitas vezes usa, né? Na verdade, aqui está falando que Jesus fala assim, a Bíblia testifica de mim. Então a maior razão da Bíblia é mostrar Jesus, É isso aí. o caminho de volta ao céu. Amém. Entende? Então aqui está a razão. Por quê? Aí se explica por que Jesus tem que ser o centro da Bíblia. E todo estudo tem que girar em torno de Cristo, para conhecer Jesus. Aí você fala assim, olha, Jesus quando esteve na Terra, ele fez advertências a respeito do mundo religioso. Entende? E nós vamos ler uma delas aqui agora. Então, você vai para Mateus, por exemplo, capítulo 7, versículo 15. Né? E aí, então, você vê aqui Jesus fazendo advertência. Isso do meio para frente do estudo bíblico, primeiro estudo bíblico. Estou no primeiro estudo bíblico, hein? Veja, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou seja, Então, olha a advertência que ele está fazendo, né? No mundo religioso. não é todo mundo que fala de Bíblia e fala de Deus que tá certo. Que tá certo. Alguns são lobos. Toma cuidado com os falsos profetas. Então é isso que você está dizendo, é atacar o sistema, Mas não a pessoa. mas não a pessoa. Não é que a pessoa é uma ignorante, não quer Não. mais. Não, é o sistema que está errado. Quero te arrancar desse sistema e te levar para a verdade. Por isso tem que estar atenção para a Bíblia, porque tem falsos Mas, profetas. pastor Antônio, ainda que você não tenha um tempo de dar um estudo bíblico agora, que seria uma coisa bacana, para quem está nos vendo e ouvindo aqui agora, que estrutura? Resume aí. Você já falou, os 3 primeiros são sobre a Bíblia. Como é que você... A estrutura de um estudo? Sim. Isso. Então, veja bem, de suma importância está a introdução. Uhum. A introdução. A introdução é quando você fala, o tema vai ser esse. E agora você vai chamar a atenção da pessoa para o tema que você vai apresentar. Ok. E sintonizar a mente dela com a sua mente sobre o assunto. Ok, vocês precisam estar na mesma página. Despertar a pessoa para o que você vai apresentar. Então, na introdução, você não responde nada, só levanta questões. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó, às vezes eu chego em casa, minha esposa chega e fala, por que é mesmo, Selma?
Ela fala assim, você não presta atenção no que eu tô falando? Eu falo assim, faz uma introdução. Ou Me seja, dá uma curiosidade, né? ou Se seja, você chega assim e ela fala, você não sabe o que aconteceu hoje, pô, o que aconteceu? não é? Então, tem que chamar atenção, até na conversação normal, para encaixar aquilo que você vai falar na cabeça da pessoa, né? Então, assim é no estudo bíblico, é no sermão, enfim. Ok. Então, vou dar um exemplo aqui de uma introdução, tá certo? Pode dar. Então, vamos dizer assim, olha, o tema de hoje é palpitante. Hoje vai ser sobre a origem do mal e o porquê do sofrimento. Amém. E esse é um tema Tá bom. extraordinário. É importantíssimo. E isso está na cabeça de todo mundo. Se Deus é amor, por que existe sofrimento? É isso aí. Essa é a pergunta que eu não quero calar. Se Deus é amor, por que nascem crianças deficientes, aleijadas? Quem é culpado de uma criança nascer aleijada? Se Deus é amor, por que uma criança inocente sai azul, é atropelada e morre? Ou seja, você já faz todas essas perguntas já no começo. Onde é que está Deus quando acontecem essas tragédias? Será que Deus é amor mesmo, depois de tudo isso? Se Deus é amor, por que dá uma tempestade, desabriga e mata muitas pessoas? Quem é Você, que manda a tempestade? Deus ou é o diabo? ó, você já está conquistando a atenção da pessoa. Uhum. Você deixa a pessoa responder, Não é? inclusive, né? Esse tema, se Deus Afinal é de bom, contas, quem criou o diabo? esse tema é clássico. Se Deus é bom porque o mundo mal, Sim. isso tem levado muita gente a desistir do cristianismo. Muita gente. Muito Porque tem uma a gente razão por não entender esse ponto. não Aí- entende esse ponto, a gente não tem resposta para esse ponto, e é o que a gente bate bastante aqui, é a questão do grande conflito, da Teodiceia, de Deus revelando seu caráter, né? Então, aí você fez uma boa introdução. Agora, no conteúdo, você vai responder essas perguntas. Certo. Tá certo? E aí, então, nesse conteúdo é que tem que ser agressivo, né? Tem que explicar, bem explicado o texto, né? De modo que a pessoa entenda a resposta, você tem que evidenciar a resposta. Aí você vai abrir, vai fazer a pergunta, vai no texto, evidencia a resposta muito claramente Isso. e vai respondendo aquelas perguntas que você fez no começo também. E tem que ser a ponto de que você perguntar para ela, ela consiga responder. Porque o estudo bíblico tem que ser interativo, a pessoa tem que participar. Se ela não participar, se torna enfadonho. É verdade. Entende? E ela não vai registrar, não vai aprender. Não vai registrar. Então, você tem que fazer ela participar. Aí, o estudo bíblico tem que ser agressivo no seu conteúdo, tá certo? Responder as questões e ser agressivo. Então, você tem que explicar, bem explicado e aplicar. Aí, depois, você vai para a conclusão. A conclusão, então, é quando você está aterrissando. Então, você vai agora, em linhas gerais, tocar nos pontos que foram abordados e vai para o apelo. E aqui tem outro pecado. Muitas vezes a pessoa até faz um bom conteúdo, mas não faz um apelo. Ela só para na informação, né? E espera que o Espírito Santo faça todo o resto. E se você explicou e a pessoa entendeu, você tem autoridade para fazer o apelo. Ou seja, ela precisa tomar uma decisão sobre aquele assunto, né? Então, quando a pessoa toma uma decisão sobre aquele assunto, aí você passa para o tema seguinte, né? Então, você tem que se certificar de que ela entendeu. Porque se ela não entendeu, você repetiria o mesmo estudo? Ou com outra abordagem? Sim, de outra forma. De outra forma. Exatamente. Então, ela precisa aceitar esse apelo, ele tem que ser progressivo, Tem então. que ser progressivo. Então, ela tem que demonstrar traço de conversão. Tem que observar isso na pessoa. Então, cada estudo tem que fazer apelo. E se você fizer apelo bem feito em cada estudo... Então, o apelo não é só no batismo, no último estudo, você vai fazendo... Em cada estudo. Veja, eu já disse uma boa introdução, um bom conteúdo agressivo e o apelo. Aí, quando você faz apelo em cada estudo, você não vai ter dificuldade para batizar as pessoas. Porque vai ser o natural. Vai ser natural. A pessoa já está acostumada com você fazendo apelo, né? Você não vai ter dificuldade depois nas questões do que fazer depois de salvo. Mas, aqui agora entra um ponto que o pastor Abel até perguntou aí, eu não respondi na hora. O estudo bíblico tem que ser assim, ó, primeiro tem que ser salvação, Então, aí tem uma sequência, uma né? sequência. E depois os termos do que fazer depois de salvo. Entende? Então, se você trabalha bem a salvação, você não vai ter dificuldade nos temas sobre o que fazer depois de salvo. Ok. Se a pessoa entendeu o porquê que ela precisa ser salva, como ela é salva, todo o processo, depois é como viver salvo. Sim, aí como viver. É porque tem muita gente que quer começar o estudo bíblico com um tema probante, com um tema difícil. Já quer começar com que roupa usar, que comida não Então, comer. Ó, Bíblia, né? Deus. Aqui nesse tema Deus aqui tem que responder algumas questões, porque O próprio problema da teodiceia do mal, que você falou, de Satanás. não, você imagina hoje grandes homens, cientistas famosos, professores de faculdades, de universidades, pregam pelos cotovelos que Deus não existe. Deus é relativo, entende? E se existir, ele não é bom. Então são dois problemas Então, graves. aí nesse aqui você vai responder quem é Deus, né? Como ele se revela, enfim. Aqui, porque Pai, Jesus e Espírito Santo, nesse tema aqui. Aí depois vai para origem do mal e o porquê do sofrimento. Depois, o plano da salvação. Ok. Depois, você vai trabalhar sobre a volta de Cristo. Depois, sobre o milênio. Ok. Depois, sobre a nova terra. Certo. Depois, sobre a morte. Aí você aqui fechou o plano da salvação.
Fechou bem. Aí você pode agora tratar de mandamento. Você pode tratar dos mandamentos, pode tratar dos sábados, pode tratar da viver saudáveis, pode tratar do dízimo. Mas primeiro os temas de salvação. Ok. Interessante. Essa sequência é realmente importante. Quando a gente faz uma campanha evangelística, por exemplo, num contexto não cristão, ou que as pessoas não estejam dentro da igreja, os primeiros temas você tem que ganhar a confiança da pessoa para o orador. Depois ganhar confiança para a Bíblia, para Jesus, as doutrinas de Jesus e a igreja de Jesus. Então, aí tem uma sequência. Se você não foge disso, o processo de decisão fica Deficiente. deficiente. E é interessante, você gasta um tempo também conversando com a pessoa, né? Não é só chegar aqui e falar assim, olha, vim te dar um estudo bíblico, tá aqui, acabou, obrigado, até a semana que vem. Até para você, é o que você falou, ele tem que ser interativo, então tem que saber quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas, e aí construindo, que é o que o pastor Bidala falou, o que a gente faz na série de conferência, que é ganhar a confiança da pessoa para nós, né? O pastor tocou num ponto muito importante, porque assim, ó, o nosso conselho é que você não dê estudo bíblico para a pessoa na primeira vez que você vai na casa dela. Interessante esse conselho. A não ser que você já tenha amizade com ela. Ao contrário, não. Então, quando você vai a primeira vez na casa da pessoa, o que você vai fazer? Você vai se identificar e identificar a pessoa com quem você vai trabalhar. Você vai conversar Vai com ter um ela. papo com ela, vai conhecer ela, você vai também abrir seu coração, né? Então, com ela ali. Nesse bate-papo, você vai conhecer a pessoa. Aí depois que você conhecer a pessoa, então você vai agora marcar o estudo bíblico. O relacionamento é tudo. É fundamental. O que eu disse, o que ganha almas é o amor. É o relacionamento. O estudo bíblico é um ingrediente importantíssimo, mas se não tiver amor, não faz sentido. É a conclusão da tese que eu mencionei agora. Ele disse que a amizade, relacionamento é importante, não só para ganhar, mas para permanecer na igreja. Porque se a pessoa se batiza, mas também não constrói relacionamentos ali, ele não fica. Importantíssimo. Então, a gente pode dizer aqui que do conteúdo e da relação construída com a pessoa, eu não posso abrir mão de nenhum dos dois, né? Um dos dois. Os dois são importantíssimos para essa construção do discipulado, né? Da conversão real e viva, né? Como que você, nessa sua experiência de anos dando estudo, tudo, como você identifica durante os estudos se a pessoa já está pronta para avançar para uma nova decisão ou se ela precisa voltar? Você disse isso. Se precisar, se ela não entendeu, volta. Não, aqui ela já está, eu já posso fazê-la o apelo final do batismo. Olha, o que tem que observar, traço de conversão. Ou seja, quando a pessoa está mudando de vida, está colocando em prática, entende? Isso tem que observar. Se ela demonstrar essa conversão, isso é fundamental. Porque se ela tomar decisão pelo batismo, você pode fazer a ficha dela. Agora, é claro que se você não deu todos os estudos bíblicos ali, ao fazer a ficha, você passa por todos os itens da ficha ali e abre a Bíblia mostrando o fundamento. Sim. Por quê? Porque assim, ó, nós criamos... vou falar uma coisa aqui que às vezes pode ser polêmica para alguns aí, mas é a realidade. Polêmica. Nós criamos um estudo bíblico. E o estudo bíblico tem cerca de 10 textos bíblicos. Certo. Agora a pergunta é, quem falou que precisa de 10 textos bíblicos para a pessoa entender e aceitar um assunto bíblico? Entende? Cada pessoa é uma pessoa, Cada né? caso é um caso. Tem pessoas que precisam de 10, outras precisam de 20, outras de 50, mas tem pessoas que de um só. O eunuco precisou tirar uma dúvida. E tem casos assim hoje? Tem. Já peguei vários. Entende? Aí nós criamos um bloco de estudo com 28 estudo bíblico. Alguém chega e você tem que ser 28. Aí nós criamos outro bloco que tem 18. Alguém chega e não, tem que ser 18. Aí criamos um bloco que tem 12. É a receita de bolo que você falava no começo, né? A gente acha que tem que ser Aí todo tem que mundo ser igual. 12. Qual é o parâmetro? Entende? Então, o que tem que observar na pessoa, veja, não é a quantidade de estudo que resolve, não. Não é a quantidade de estudo que resolve. Porque o diabo conhece tudo mais um pouco. O diabo conheceu Deus pessoalmente. No entanto, é o diabo. Ele estudou bastante. Muito. E nós sabemos que até pastores se apostatam. Isso é verdade. Pastor que fez faculdade de teologia, Grandes fez evangelistas mestrado, que depois fez a gente vê. doutorado e se apostatam. Então você percebe que não é a quantidade de estudo que resolve o problema, não. É a sinceridade da pessoa. E se a pessoa for sincera, porque a igreja adventista tem tudo. Tem um tal de escola sabatina que é uma bênção. A pessoa entra e aprende a vida toda. É o resto da vida você estudar. Então nós temos uma estrutura assim tremenda, departamentos maravilhosos, entende? A pessoa tem tudo para crescer. Então, lembre-se que não é a quantidade que resolve. É importante? Tem que estudar a vida toda? Tem. Até no céu, pela eternidade. Sim. Mas aqui tem que ter o básico. E o básico... Seria realmente aquilo que eu falei para você, ao preencher a ficha da pessoa, A pessoa concordar. você tem que passar item, abrir a Bíblia com ela e mostrar o fundamento. E ela aceitou direitinho, sem problema.
Ela pode não entender completamente aquilo ali, mas se ela aceitou, ela já tá no Sim, básico. porque assim, veja bem, tem uma classe pós-batismal, Sim. tem a escola sabatina, então tem toda uma estrutura para a pessoa que Tem os relacionamentos na igreja, tem o Sim. aprender, tem o próprio sermão, que é para isso também. né? E cada caso é um caso, não nos esqueçamos disso, né? Você começou a falar aí das atitudes que a pessoa demonstra, É que traço de demo- conversão. que demonstra o traço de conversão. Isso. Que outros... que outras Por exemplo, ela atitudes? tem que estar frequentando a igreja. Você não pode Sim. batizar uma pessoa que não tá frequentando a igreja. Então, bater já De apostatado. repente ela começa a deixar as joias. Não, aí veja bem, quando ele demonstrar sua conversão, né? E você vai tratar do assunto na ficha, lá pergunte sobre os adornos. Pergunta. Você vai gostar. Nós não usamos correntes, pulseiras, brincos, Por anéis, causa da piercings. modéstia, aí você abre o texto. Por quê? explica. Vou mostrar pra você na Bíblia por quê. Aí mostra também, ó, isso aqui foi proveniente do paganismo, Deus mandou tirar, né, que o povo saiu contaminado de lá, tá vendo? Então por isso nós não usamos nem pequeno nem grande. Às vezes ela pergunta, poxa, que tipo de roupa se usa para ir à igreja e tal. Ou Essas seja, coisas- mas essa pergunta, quando a pessoa está perguntando isso, ela já mostra um traço Ela- de caráter que ela quer. ela demonstra que ela já está considerando a decisão. Considerando. É sempre Ou às vezes ela diz que seria tão bom se meu marido aceitasse. Porque ela já está ela já está aceitando. considerando. Eu sempre falo o seguinte para os alunos, né? Eles perguntam, mas quando que eu sei que a pessoa tem que estar batizada ou não? Eu falo assim, aí eu volto para aqueles 3 primeiros estudos que você falou. O quanto essa pessoa tem a Bíblia como palavra de Deus. O quanto essa pessoa fala o seguinte, se está aqui, eu obedecerei. Eu dou meu exemplo, gente, eu já fiz doutorado, sou professor de teologia, mas você vai achar que eu já sei tudo da Bíblia? Tem coisas que a Bíblia vai estar me jogando na cara e eu tenho que mudar hoje a minha vida, é o resto da vida. O comprometimento que eu tenho que ter é, esta é a palavra de Deus, ela me aponta para Cristo Jesus, eu preciso da salvação nele. A partir daí, eu topo aceitar o resto e continuar estudando? Essa pessoa Tony, já está bem preparada. qual foi o estudo bíblico que você já deu, fugindo do script? Mais difícil, você pensou em desistir e que te trouxe alegria? Essa foi boa pergunta, hein? Pastor, assim, a gente teve muita surpresa. Isso mostra que eu Deus, surpreendi. Tive muita surpresa, inclusive a sua pergunta me surpreendeu. não, assim, Deus surpreende a gente, né? Eu estava dando estudo bíblico lá em Santa Isabel, a gente mudou lá, foi para lá, para fundar a igreja lá. Eu dava estudo na casa da irmã Maria, ela e os filhos. Ela não tinha marido, né? Pagava aluguel, trabalhava no sábado. E aí, então, eu comecei a dar estudo para ela. Ela é muito interessada. Só que, olha meu julgamento, né? Isso não vai dar em nada. Aí eu falei assim, como são os vizinhos aqui? Ah, o vizinho aqui é da Assembleia de Deus. Tá bom. Vamos conversar com ele, né? De repente ele participa conosco do estudo. Conversamos com ele, ele participou. Aí então a gente agora fazia o estudo na casa da pessoa ali da Assembleia. Ele era cabeleireiro, então na minha cabeça ia dar tudo certo. Ele poderia trabalhar para a igreja. Liberal, ele consegue Poderia, conversar, né? E aí então fui dando estudo. E quando eu fiz o apelo pro batismo, para minha surpresa, quem decidiu? Dona Maria. A Dona Maria. Falou, pode preencher minha ficha. Eu falei, ele sabe, assim, graças a Deus fui mandado embora ontem. Olha que... Desse jeito. Impressionante. Olha, o outro tá lá até hoje. Mas a Maria e os filhos batizamos ela. E recentemente eu fui lá em Santa Isabel e encontrei ela firme na igreja. Amém. Um abraço nela. Porque ela acreditou na palavra, ela quer seguir a palavra e até ser despedida, ela viu como uma bênção para poder seguir a palavra. Sim, ela falou, foi Deus. E tá lá, não passou necessidade, Deus cuidou dela, como cuida de todas as pessoas que entregam a vida a Ele. Agora, a pergunta dela é um pouco mais abrangente até, né? Então tem muitos casos aí, né? Que a gente, Deus surpreende a gente, né? Eu não sei o tempo que tem pra gente contar pode alguma contar a coisa história aqui, aí. né? História a gente sempre tem tempo para uma historinha. Eu dava estudo na casa de 5 famílias evangélicas. Eles iam tudo numa casa só. Aí, no meio da semana, vagou um estudo e eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma visita na casa do Davi, que era nessa casa aí. Aí eu fui lá, cheguei lá, tinha um carro parado na frente. E aí, eu não sabia de quem era, não era dele. Mas eu toquei a campainha, saiu o irmão dele. Aí a casa ficava no fundo, ele saiu lá, parte de cima, e falou assim, entra, o pastor dele tá aí. Eu falei assim, olha, você pergunta se eu posso entrar, não é dia do estudo, né? Eu vim hoje fazer uma visita de surpresa. Aí ele entrou, daqui a pouco só a esposa do Davi, a Silvia. Pode entrar, você é nosso pastor, entra aí. E eu entrei. Aí quando eu cheguei na porta, falei, boa tarde. Tava lá o pastor e o subpastor. Aí se levantaram, passaram por mim na porta, nem falei boa tarde, e foram embora. E o Davi falou assim, fica. Não ficaram. Aí eu entrei, o Davi falou assim, estava agora mesmo falando mal da igreja adventista.
Falei, poxa, eles deviam ter ficado. Ele falou, pois é, tinha que ter ficado agora. Aí tudo bem. Na sexta-feira, que era o estudo bíblico, eu fui lá e mandaram 2 presbíteros. Interessante. Aí ficamos até depois de meia-noite, até de madrugada. Porque depois que eu dei o estudo, eles fizeram pergunta e eu fui responder lá sobre a lei. Quando ele falou assim, ó, eu quero fazer uma pergunta, eu falei, pode fazer. Ele falou, queria saber sobre o sábado. Eu falei, que interessante, rapaz. Eu pensei que você ia perguntar sobre o dom de línguas, coisa assim, né? Mas quer saber sobre o sábado? Bom. Aí então, aí eu expliquei então sobre a lei, mostrei a parte da lei moral, a parte da lei cerimonial, né? E aí então, fomos até depois de meia-noite. Na outra sexta-feira eles voltaram, né? E aí então começou o desafio. Eu passei estudo bíblico e depois de meia-noite ele falou assim, ó, não tem o sábado no Novo Testamento. Eu falei, tem. Ele disse, não tem. Eu disse, tem. Ele falou, então me mostra, eu vou mostrar não. Tá vendo? Não tem. Eu falei, pois eu digo que tem. Então me mostra, eu não vou mostrar não. Então, tá vendo? Não tem. Eu falei, pois é, eu digo que tem. Ele falou assim, tem 9, mas não tem o sábado. Eu falei, pois é, eu digo que tem. Então me mostra, eu mostro. Com uma condição, se você se comprometer que dia todo mundo você vai guardar. Você se compromete? Se tiver, você vai? Tava cheio. Tá vendo? Não tem. Eu falei, pois é, eu digo que tem. Então mostra. Não, só com essa condição. Aí ele falou assim, tudo bem, eu vou guardar. Ele falou, então você vai mostrar os 9 que você falou que tem, e vou te mostrar o sábado que você falou que não tem. Por quê? Que eu falei isso pra ele. Porque tem os 10 mandamentos do Novo Testamento, né? Espalhados. Mas não tem exatamente com as mesmas palavras que tem lá Sim. em Êxodo 20. Então ele tinha que me mostrar os 9 para eu mostrar o sábado pra ele. Aí ele falou, não, já tá de madrugada, deixa pra outra sexta-feira, tá bom? E aí então, na sexta-feira, fomos até depois de meia-noite. E o Davi colocou um gravador em cima da mesa para gravar. Aí então, ele foi mostrar os 9, se atrapalhou. Eu falei, eu vou te mostrar os 10. Aí, mostrei os 10, deixa o sábado por último. Quando eu mostrei o sábado, um deles, esse que foi do desafio, se levantou e falou assim, a partir de agora eu me calo. Falei, não foi isso que a gente combinou. E ele foi na frente do Davi e começou a comer banana com casca e tudo. Eu nunca tinha visto uma cena dessa na minha vida. Aí ele falou, me calo. Falei, não foi isso que a gente combinou. Você se comprometeu que dia todo mundo você vai guardar. Não, me calo. Se ele quiser falar, ele fala. Aí o outro se levantou e falou assim, eu prefiro guardar o domingo mesmo. Aí o Davi se levantou e falou assim, agora vocês vão parar de falar o que vocês estão falando de nós na igreja lá. Vocês estão falando que nós nos apostatamos e vocês viram que nós crescemos. Olha, eles eram líderes lá, músicos, né? Aí então eu falei pra ele assim, olha, eu vou bater o pó do meu sapato e você vai ser amaldiçoado. Ele falou assim, tá me amaldiçoando. Eu falei, Deus me dá sua autoridade. Você viu a verdade aqui. E você agora tá rebelde com a verdade. Vou bater o pó do meu sapato. E nunca mais eu vi. Mas batei 5 famílias na igreja adventista. Amém, amém. Hoje nós vimos que estudo bíblico não é só transmissão de conteúdo, né? É condução intencional até a decisão. Você sabe, no grande conflito, a verdade não pode ser apenas informativa. Ela exige uma resposta. E quando o estudo é bem conduzido, ele não termina apenas numa transmissão de conhecimento. Ele leva à transformação real de vida. O apelo final que nós queremos deixar aqui é, ao dar estudos bíblicos, conduza pessoas. E se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com sua equipe, compartilhe com sua igreja. Acesse aqui o emissionbrasil.com.br e o missioncast.com.br. E até o próximo episódio. Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe. Amém. Rumo a uma grande colheita. Amém.